A nossa convidada já se encontra, então, sentadinha do outro lado, ela que tem muito a partilhar, então, aqui com os nossos telespectadores. Ela é como tu, assim, quando começa a falar, temos que desligar a tomada, senão não para. Estou mentindo no chá. Não estou a mentir, sabes que é verdade. Não mentiste, dupla, não mentiste. Falaste muita verdade, há muita verdade aí, há muita verdade. Então... Pois é. Não, mas é assim, nós só nos expressamos a mais, um pouco a mais, nada grave. Mas olha, antes mesmo de darmos a introdução ao nosso tema, aqui hoje vamos falar das necessidades financeiras. Onde é que nós temos alocado os nossos rendimentos? Será que nós temos alocado para o que realmente importa? Como é que nós podemos fazer a gestão desta, então, destas que são os nossos gastos, destas que são as nossas... E como nós podemos fazer isso, não deixando do lado aquela que é a nossa poupança? Já agora, dupla, como é que tens feito mesmo gestão dos teus rendimentos mesmo? De uma forma saudável, graças a Deus. Hein? De uma forma muito saudável, graças a Deus. Eu diminui muitos gastos, já eu tinha muitos gastos. E depois quando diminui gastos já te agrada, porque tu consegues ver que, olha, eu gastava tanto com coisas supérfluas, que aquele dinheiro, aquele 100 meticais, aquele 1000 meticais, faz toda a diferença quando é colocado bem na poupança. É verdade, guardar dinheiro, poupar dinheiro é sempre bom. Como fazer gestão do rendimento para o que realmente importa, é sim o nosso tema. E já estamos aqui com a Nuxa de Souza, ela que é gestora empresarial, que é mentora, que fala de negócios, que fala de finanças, que fala de tudo. Esta mulher que tem que ver então aqui com rendimento, né? Ela tem um livro que diz como ganhar o primeiro milhão, né? Eu tenho esse livro, então atenção. Exato, Hábitos Milionários, exatamente. Milionários, muito Olha, bom. Nuxa, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, como é que está? Bom dia. Já apareceu, estamos a fazer muito dinheiro, né? Tem que ser, temos que encher a conta bancária. Ai. Temos que encher a conta bancária. Tudo bem, vocês como estão? Bom dia a todos os telespectadores aí em casa, os que estão na página do Facebook também, bom dia. Muito bem. Bom dia e vamos falar, não é? De como fazer a gestão daquilo que é assim o nosso rendimento para o que realmente importa. Há muito tempo a reclamar, dinheiro nunca chega, o salário não é suficiente. Como é que há de ser suficiente o salário se você, aí em casa, tem despesas que são apenas acima, meros caprichos, às vezes, não é? Te tiram mais do que te trazem mais. Então é importante estar de ouvidos bem abertos para ouvir tudo que a Nuxa vai dizer em relação a este assunto. Reclamações de salário baixo, que não é suficiente, de acúmulo de despesas, é o que nós mais ouvimos, não é? Antes de nos dizer como é que nós devemos fazer esta gestão do nosso rendimento, o que é que falha muitas vezes para nos sentirmos tão apertados, tão sufocados e não conseguirmos gerir aquilo que nós ganhamos? Um dos principais erros, Vânia, é porque as pessoas, quando recebem dinheiro, a primeira coisa que fazem é gastar. As pessoas primeiro gastam e depois é que lembram do planejamento. Mas lembram do planejamento enquanto o dinheiro já foi. Então, e outra coisa é que as pessoas também fazem muitas dívidas. E o que acontece? Quando recebem um dinheiro, quando recebem um salário, o dinheiro chega enquanto já foi. Então, o dinheiro praticamente nem chega. Logo sai, entra na conta bancária e já tem que fazer a distribuição para pagar as dívidas todas. Então, esses são os erros principais que fazem as pessoas não terem as finanças organizadas, acabam consumindo muito, o consumismo também, né? As pessoas compram muito e ao comprarem muito acabam desequilibrando e desestabilizando as contas bancárias. Tem algumas pessoas que nós encontramos na nossa sociedade que dizem assim, mas eu não posso levar todo o meu salário e colocar na panela. Eu tenho que me mimar, eu trabalho 30 dias, aguento aquele chefe bem chato, insuportável. Eu tenho que me mimar. E às vezes, se calhar, é isto que estraga ou que baralha as contas. Exato, a trend mimei. Então está todo mundo seguindo a trend mimei. Recebe o dinheiro, vai lá comprar sapato, compra novo cabelo, mas às vezes ainda não organizou as responsabilidades lá da casa, ainda não pagou renda, não pagou a escola, ainda não viu como fazer a distribuição certa do rendimento antes de pegar o dinheiro e ir lá se mimar. Então, primeiro paga as necessidades básicas, depois é que a gente pensa nessa parte de mimar. Uma das coisas básicas é dinheiro, primeiro você ganha,
depois você investe, depois multiplica, depois de multiplicar é quando você pensa em gastar. Não primeiro receber dinheiro e gastar. Então, uma das coisas que estraga muito é porque as pessoas primeiro pegam dinheiro e vão lá gastar. Nossa, há quem, por exemplo, pode estar aqui a ouvir-te a falar e diz, olha, mas eu só tenho uma única fonte, eu só tenho, por exemplo, um salário. Este mesmo salário que às vezes as pessoas não sabem como recebê-lo e começar a fazer a alocação. Então, qual é o primeiro pensamento ou qual é o primeiro destino que as pessoas devem ter em mente ou as pessoas devem alocar quando tem, por exemplo, quando cai o salário na conta? Qual deve ser o primeiro posicionamento das pessoas? Qual deve ser a alocação deste mesmo dinheiro? E qual é a consciência que as pessoas devem ter ao receber um valor nas suas mãos? Primeiro, dizer que ter uma única fonte de renda já é um grande erro. Uma das recomendações é ter 3 a 5 fontes de rendas. Uau! Por quê? Porque o dinheiro... 5. Exato. Porque é assim, sempre vai estar a entrar dinheiro de um sítio. Porque se a gente só tem uma única fonte de renda, se falha naquela fonte de renda, a gente pode já destabilizar todas as nossas contas. Se o salário atrasa, a gente já atrasa as outras contas também. Agora, quando a gente tem 3, tem 5 fontes de renda, se aquele salário não chega, a gente tem de onde tirar dinheiro para fazer as outras coisas. Então, tem como ter esse equilíbrio. Agora, quando só tem uma única fonte de renda, fica um bocadinho complicado. Mas, para quem tem uma única fonte de renda, a distribuição assertiva é primeiro pegar 50% do rendimento e fazer pagamento das necessidades básicas. Não caprichos, não mimimei. Primeiro pagar as necessidades básicas. Necessidades básicas o que é? Água, luz, arrendamento, lugar para morar e o alimento. O alimento. Exato. Isso é necessidade básica. Fora disso, já não é necessidade básica, já é capricho, já são extras praticamente. Então, primeiro é pagar as necessidades básicas. 50%. Os outros 50% já faz outras distribuições. Já faz a distribuição para pagar uns investimentos, já tira dinheiro dali para criar uma outra fonte de renda, já tira dinheiro dali para fazer investimentos para multiplicar o dinheiro, paga a escola das crianças, paga várias outras coisas que têm que ser pagas. Já vai se mimar, né? Jantar fora, almoçar fora, comprar roupa nova e por aí vai. Mas isso já são os extras, já vai no outros 50%. Mas já quem pode olhar e dizer, ok, Nuxa, os 50% não chegam para pagar as necessidades básicas. Nesse caso, a única solução é ter mais fontes de renda. É, interessante. E para quem tem auxílio quase todo mês de dívidas, olha, Nuxa, há pessoas que literalmente vivem grudadas aos agiotas. Para não dizer grudadas, sabe, vivem amarradas. Todo mês se está a receber, tem mais um que deve sempre levar lá do agiota. Então, para aquelas pessoas que simplesmente dizem, olha, o meu não é suficiente, então sempre tenho que ter o auxílio da agiota. O que é que a Nuxa tem a dizer? Bem, as dívidas, até a maior parte das vezes, é uma gestão daquilo que a gente ganha, porque a gente ganha dinheiro, quer viver acima dos nossos rendimentos. É sempre aconselhável, se você percebe que, ok, tem uma única fonte de renda e essa renda não é suficiente, viva um degrau abaixo dos seus rendimentos. As pessoas têm um hábito de viver um degrau acima dos seus rendimentos, não vivem nem no mesmo nível daquilo que ganham, querem sempre parecer que ganham mais, querem sempre ter um nível de vida acima daquilo que ganham, por isso acabam fazendo mais dívidas. Por quê? Porque as contas que a pessoa tem superam o valor que a pessoa recebe. Então, gaste abaixo daquilo que você recebe. Viver abaixo um degrau abaixo daquilo que são os seus rendimentos, que é uma das coisas que vai ajudar a evitar dívidas. Outra coisa é o consumismo, que as pessoas às vezes compram muito, às vezes são questões emocionais, porque as pessoas às vezes têm aquele vazio emocional e quando compra, ativa aquele eu posso, né? Então já se sente poderosa, já se sente bem, exatamente. Então sai de lá se sentindo poderosa, então acaba comprando mais coisas para ter aquela sensação. O mediatismo também. Então isso acaba ativando o consumismo também. Então uma das coisas que ajuda a diminuir as dívidas é ter mais controle emocional, aprender educação financeira, aprender a gerir o seu dinheiro, ter um planeamento financeiro e seguir. Porque não adianta só ter planeamento financeiro. Muita gente tem planeamento financeiro, mas não segue. Então é uma das coisas que acaba fazendo as pessoas fazerem muitas dívidas e estarem 100% a depender dos agiotas todos os meses. Outra coisa que nós ouvimos bastante são lamentações tipo, mas nós nunca nos ensinaram como gerir o nosso dinheiro. Da mesma forma que nos ensinam português, matemática, ciência, não nos ensinam como gerir o dinheiro. Muitas vezes não somos nós que gerimos o dinheiro é quem nos gera. Mas vais responder isso daqui a mais um bocadinho, porque vamos observar então aí a nossa primeira pausa. Nós voltamos daqui a mais um bocadinho para darmos uma atenção à saúde e também para darmos continuidade com o nosso programa. Até já!
Mas importa sim sabermos onde alocar os nossos rendimentos, importa sabermos como fazer a mesma gestão, porque o dia a dia sim importa que a gente cubra as nossas necessidades e não há melhor coisa do que aprender de quem sabe mais e também ouvir de quem tem realmente mais conhecimento por nos portar. E dupla, o que é que nós temos mais a aprender sobre esta necessidade de não gastar dinheiro com coisas supérfluas, sobre a necessidade de poupar, necessidade de fazer investimentos inteligentes, o que é que nós temos mais a aprender sobre este tema? Muito bem, antes mesmo disso, nós estivemos então aí com os ouvidos bem abertos a prestar atenção em tudo que a doutora Carla deixou ficar. É importante sim que a mulher faça então aqui a consulta pré-natal. A Nusha tem algumas dúvidas. Não está grávida, né? Não está grávida, só são dúvidas mesmo e a doutora Carla aí nos bastidores vai poder então aqui esclarecer estas que são sim as suas dúvidas e acreditamos que todas as mulheres tiveram então aqui as suas dúvidas sanadas. Antes mesmo de irmos às nossas dicas de saúde, eu deixei ficar cá uma pergunta no ar, não é? Que tem que ver então aqui com a questão da própria gerência de dinheiro. Tem muita gente que diz que nós não aprendemos em lado algum, não é, a gerir aquilo que é assim o nosso dinheiro e que infelizmente temos algumas pessoas que ao invés delas gerirem o dinheiro é que lhes gera. Razão pela qual é que temos pessoas amarradas, agarradas, como dizia a Paula, às dívidas. Muito bem, sim. Tem esse caso das pessoas que são geridas, que o dinheiro é que lhes gere nesse caso. Sim, devia ser ensinado na escola. É uma das coisas que eu sempre defendo, que devia ser ensinado na escola, porque nos ensina um monte de coisas que às vezes a gente nem vai usar ao longo da vida. Né? Há muita coisa que a gente aprende que praticamente só fica a ocupar espaço de memória, mas durante a vida não vai ser útil. Então, acredito que na escola devia ser ensinado. Acho que desde a primeira classe já devia ser ensinado sobre dinheiro, até, né? Mesmo para quem está na 10ª, na secundária já deviam ensinar sobre empreendedorismo também, que é para as pessoas não, quando souberem que, ok, o salário só não chega já, terem uma noção de empreendedorismo, mas não. As pessoas depois aqui têm que pesquisar e procurar por si só sobre educação financeira, procurar por si só sobre empreendedorismo, enquanto eu acredito que na escola podiam ensinar isso e evitar muita taxa elevada de desemprego que tem. E acabar com muitas dívidas também. Muito bem. Então, de nada adianta recorrer a dinheiro emprestado para aliviar alguma conta ou para aliviar algum aperto. Não é o melhor caminho. Não, Vânia, porque se tu não sabes administrar o dinheiro, não faz sentido pegares um outro dinheiro, vai ser mal gerido também. É diferente quando tu pegas o dinheiro, é uma coisa que eu chamo de dívida inteligente. Dívida inteligente é o quê? Quando pegas o dinheiro emprestado para multiplicar aquele dinheiro e depois devolver o dinheiro da pessoa e tu ficas com os lucros. Isso é uma dívida inteligente, porque pegaste aquele dinheiro emprestado e fizeste outro dinheiro. Agora, quando pega a dívida só para consumir, para passivos, para algo que não vai trazer dinheiro para a nossa conta bancária, essa dívida não faz muito sentido, não. Não faz muito sentido. Não. E como mudar a mentalidade de alguns dos moçambicanos? Porque outros já começam a entender que é importante, então, aqui nós darmos primazia ao que realmente é importante para nós. Como fazer com que os moçambicanos, alguns dos moçambicanos, comecem sim a fazer melhor gestão daquilo que é sim o seu rendimento, para evitar lamúrios no final do mês, para evitar stress, para evitar a má gestão dentro da própria casa. De que forma é que nós podemos fazer esta gestão daquilo que é o nosso rendimento? São 10 mil, são 5 mil, são 8 mil? De que forma é que nós podemos gerir? Primeiro tendo um planeamento. Né? Primeiro tem aquela organização dos gastos, aquela definição dos gastos. 50% é necessidade básica e outros 50% para as outras necessidades. Ótimo. Nos outros 50% das necessidades básicas, okay, fazer uma lista de compras, fazer a lista daquilo que é realmente as despesas fixas. Ter esse planeamento já escrito. Ok, eu não consigo fazer numa planilha Excel, compra um caderno, faz numa folha 4, mas tem que ter isso já, mesmo em casa. Tem que ter um sítio onde já está aquilo detalhado. Quais são as minhas despesas deste mês? Quanto é que eu gasto por mês? Porque as pessoas às vezes sabem quanto é que ganham, mas não sabem quanto é que gastam. Então é importante a pessoa saber quanto é que gasta por mês, quanto é que eu preciso para suprir todas as minhas necessidades básicas. Então faz ali um planeamento, faz a lista de compras. As pessoas têm hábito de ir às compras sem lista. Chega lá, pega, compra aquilo que dá na cabeça e depois, quando vão ao supermercado com fome, a pessoa acaba comprando aquele bolo que não estava no plano. Na necessidade que está a sentir. Aquelas bolachas que não estavam no plano, os sumos que não estavam... Quer dizer, começa a pegar um monte de coisas que não estava na lista de compras. Então, uma das coisas é fazer lista de compras, chegar lá, seguir a lista de compras. Não compre nada fora da lista antes de fechar a lista de compras. Primeiro fecha a lista de compras e depois é que já vai pegar as outras coisas. E essa é uma das primeiras coisas, fazer esse planeamento.
rendimento financeiro. E depois perceber de que, ok, eu preciso de mais dinheiro para isso e criar uma outra fonte de renda. O que eu posso criar? Qual é outro negócio que eu posso criar? Qual é outra fonte de renda? O que eu gosto de fazer que posso usar isto para me dar dinheiro? Isso é uma das coisas que ia ajudar. Por quê? Porque às vezes a pessoa quando cria uma outra fonte de renda, mas está a fazer algo que não gosta, só está a fazer aquilo por dinheiro. No dia que aquele negócio não sai bem, a pessoa já quer desistir. Sente-se frustrada. Exato. Já vem a frustração, já diz que isso aqui não funciona. Razão pela qual as pessoas às vezes vão fazendo negócios como trends. O negócio está a funcionar na época, o negócio está a funcionar na época, enquanto não é sobre isso, é sobre uma boa gestão. Muito bem. Aí está. Bem, Nuxa, são dicas então aqui bastante fundamentais para os nossos telespectadores. Um dos nossos telespectadores aqui, acho que é o Zé Fazlanga, disse: gostei muito das dicas que a Nuxa está a deixar ficar. É importante que vocês tomem nota, não é? Não anima muito nós vermos toda hora no aperto, toda hora dinheiro não chega, dia 20 já está a transpirar, né? É importante que você dê então aqui primazia ao que realmente importa. A esta altura, nós vamos então aqui a pedir as considerações finais da nossa querida Nuxa. Minha querida, gerir rendimentos não é tarefa fácil, assumimos que não, mas é possível sim nós termos uma vida fora do aperto. Em gesto de considerações finais, o que é que gostava de dizer a toda uma sociedade moçambicana? Principalmente, vamos desencorajar o hábito de criar dívidas para suprir necessidades básicas. O que é que gostava de dizer então aí aos nossos telespectadores? Primeiro, vamos acabar com o consumismo. Só compre aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente necessário. Antes de fazer uma compra, quando vê algo que, ok, eu quero isto, eu quero comprar, mesmo que esteja na promoção, porque às vezes a gente compra coisas porque está na promoção, vou perder, senão depois o preço sobe. Ok, vai dormir e se pergunte se realmente aquilo vale a pena. Dia seguinte, se acordar ainda com a mesma vontade, com o mesmo desejo, vai lá compra. Mas às vezes, grande parte das vezes, a gente quer comprar as coisas no momento quando a gente vai dormir, agora diz, mas sabes, eu só ia gastar dinheiro desnecessariamente. Então, é importante a gente fazer essa reflexão antes de fazer as compras para reduzir o consumismo. Não vamos com as trends, vamos diminuir o mimimei, né? Tenha uma fonte de renda extra, né? Para os mimimei. Então, vai se mimar, mas com um dinheiro extra. Não barar praticamente as necessidades básicas, parar de pagar aquelas contas que são realmente prioridade para ir se mimar. Então, vamos ter esse equilíbrio, tá? Muito bem. Nuxa, obrigada por ter tirado um tempinho para estar conosco e trazer dicas fundamentais para os nossos telespectadores. Não tenha dúvida que nós aprendemos bastante com tudo aquilo que deixou ficar. Muito obrigada e continuação de uma ótima semana. Obrigada, fico feliz de saber.